Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plantão FS2. Eu já estava sentindo falta de vocês já. Bom, vamos lá. Hoje o tema é bem interessante, a gente vai falar sobre duas coisas. Uma sobre tecnologia, que já é uma tecnologia muito consolidada, que é o desenvolvimento web, né? Já estamos aqui há muito tempo fazendo isso. E a outra é a ideia da inteligência artificial. Mas antes eu queria esclarecer umas coisas para vocês. O que é o FS2, né? Só para poder consolidar essa informação. Primeiro, antes de entender o que é a versão 2 do FS, seria o desenvolvedor full stack, a gente precisa entender o que é esse cara, o programador full stack, o desenvolvedor full stack. Existe na área de programação uma classificação para programadores, né? Onde você pode ser programador para aplicativos móveis, programador para computador, para servidor, e existe o programador para web. O programador para web, mesmo assim, ele ainda pode se dividir em duas partes. Ele pode ser o front-end, que é aquele cara que faz a parte bonitinha do site que você está acostumado a ver, e o back-end, que é aquele cara que faz aquela parte da programação que roda interagindo aquela parte bonitinha com o banco de dados e com outros dispositivos que estão lá conectados no servidor. A vida do programador full stack é saber o início, meio e fim desse processo de desenvolvimento web. Mas em que momento ele se transforma no 2.0? Ele se transforma no 2.0 quando ele começa a pensar de forma mais ampla, quando ele
deixa de trabalhar para o sistema e o sistema começa a trabalhar para os projetos dele. Ou seja, quando ele começa a transformar programas em soluções para problemas que possam ser colocados no mercado e fazer dinheiro com isso. Esse plantão tem como objetivo atender justamente as pessoas que querem seguir a carreira do Full Stack 2.0, ou seja, ele pode vir ali inicialmente aprendendo front-end, depois aprendendo back-end, e depois começando a empreender nessa área, colocando as aplicações para trabalhar para ele. Então, já que os robôs estão aí em alta, vamos colocar isso para trabalhar. E hoje, como sempre, no plantão aqui, eu estou aqui com a Laís Vilaronga e a gente vai inverter totalmente o quadro e ela vai começar a falar para a gente, vai dar uma dica para a gente a respeito do que ela pesquisou sobre inteligência artificial misturado com a nossa profissão. E aí, Laís, me fala, como é que você está? Oi, Emerson, bom dia, tudo bem? Pô, quanto tempo, saudades, hein? Sim. Cara, nesse meio tempo que eu estive praticando, eu descobri como que a gente utiliza o famoso chat GPT para auxiliar o nosso processo de desenvolvimento. Só que é assim, a gente já sabe que o próprio site, né, ele ajuda, a gente vai lá, pesquisa o que que é uma coisa, o que que é outra, dá exemplos, mas eu descobri uma integração entre o ChatGPT e o próprio Visual Studio Code, que ajuda a gente lá no campo de guerra, lá naquele momento que a gente mais precisa, sem ter que ficar abrindo abas ou transferindo, copiando e colando de um lado para um outro, que assim é fantástico e assim dá ótimas dicas e dicas não, ele basicamente em muitos processos ele faz o nosso trabalho pela gente, é muito bacana. E isso me ajudou bastante nas últimas semanas que eu tive trabalhando num projeto de Headhunter, né, que eu estou fazendo uma plataforma, e eu fiz o meu repositório todo de botões, de campos de busca, fiz muitas coisas com a ajuda dessa tecnologia, né, dessa funcionalidade, que se não fosse ela, eu teria demorado meses para fazer, porque ela ajuda a gente num momento de criatividade, a gente pede para elas assim, me dá ideias de botões rosas femininos, eu vou mostrar como é que funciona, e ele dá, isso é muito interessante, eu queria mostrar isso para vocês, eu queria mostrar não o que eu fiz, mas como eu fiz, porque só de eu mostrar o como, depois vocês vão conseguir, a galera que está assistindo a gente vai conseguir fazer o próprio trabalho muito mais fácil, muito mais rápido. Bom, então vamos com calma, vamos tentar saborear esse conteúdo, né? E aí eu vou explicar um pouco mais para quem está chegando agora, quem está vendo só esse vídeo, entender o que está acontecendo. Esse é o Plantão FS2, ele é um dos elementos que fazem parte do ecossistema de ensino da Tecnoponta para os desenvolvedores Full Stack 2.0. Então, a gente sempre solta plantões para poder satisfazer alguma dúvida aqui, uma dúvida ali, e para poder também a gente evoluir junto. E desde o primeiro episódio, eu venho do começo, né? A Laís é uma aluna da Tecnoponta e ela também é responsável por... Ela trabalha na Tecnoponta, ela nunca havia programado antes, e aí eu fiz o desafio para ela. Olha, vamos pegar você que não sabe nada, você vai ser ali e vai aprender junto com todo mundo para poder o pessoal entender esse processo. Ela fez o treinamento inteiro e ela faz parte do plantão. Então, ela vem num processo de aprendizagem onde ela foi recebendo as orientações, fez as aulas, correu todo o processo direitinho, e aí ela entrou num processo ali de criar alguma coisa para poder apresentar. E ela trabalha na área de recursos humanos e criou um projeto, ou já começou a fazer o projeto dela para essa finalidade. Fala primeiro, Laís, assim, um pouco mais sobre a tua experiência nesse processo, já que a gente está retomando o plantão agora, depois dessa pausa em que você saiu de Portugal e voltou para o Brasil. A gente vai fazer o seguinte, eu queria que você fizesse um overview da primeira etapa, vamos dizer assim, naquela parte em que você iniciou o processo. Vamos falar de primeira temporada do plantão. Ok. Eu comecei a fazer esse curso depois de muitos e muitos anos que eu sequer via uma linha de código. Em 2014 eu fiz eu tive a minha primeira experiência assim com essa parte da tecnologia, porque eu sempre trabalhei mais com a parte de design,
ajudando o pessoal de marketing. Hoje eu sou responsável pelo recursos humanos e marketing do marketing com os clientes, enfim. E depois de muitos anos, que eu nem lembrava mais o que era o H do HTML, né? Então, fiz esse curso de novo, essa jornada com o Emerson e com o pessoal que me acompanhou, aí nós fizemos juntos o curso, e nós aprendemos o que é o HTML, como utilizar, o CSS, como utilizar, JavaScript, como utilizar, certo, Emerson? Então, nesse processo, a gente aprendeu a fazer um repositório, né? A gente viu o design, como que é? O Atomic Design. A gente aprendeu sobre Atomic Design, a gente aprendeu como começar a estrutura de um site, a estrutura de um sistema, e aprendemos também os bancos, onde a gente pode pegar códigos emprestados, digamos assim, para a gente se inspirar, para a gente poder começar a fazer os projetos, como que é o processo de criação de um site ou de um sistema. E a minha ideia, quando eu comecei, né, nessa jornada, era criar um site ou um sistema, eu ainda estava um pouco indecisa, que atendesse às necessidades na minha área, que é de headhunter. Então, eu tenho um projeto de headhunter, onde nesse sistema as pessoas podem colocar os currículos, podem procurar emprego, as empresas podem procurar candidatos, e nesse sistema, mais no futuro, também vão ter gestão de carreira, gestão de competências, conhecimento, enfim, é um projeto bem complexo. E o meu intuito aqui seria justamente aprender como que eu faria isso tecnologicamente, né, internamente, sem ter que contratar ou pedir para outra pessoa fazer, eu queria entender, para fazer do jeito que eu aprendi a fazer, porque eu sou administradora, eu sou mestre em gestão de recursos humanos, eu tenho toda a parte conceitual, eu tenho todas as técnicas administrativas de como funciona um processo de gestão de carreiras, de competências, jornadas, enfim, e eu queria colocar isso em prática tecnologicamente, eu queria fazer o meu próprio sistema. Então, a gente começou aqui com HTML, CSS, JavaScript, para eu poder começar. E durante esse percurso, eu descobri como que a gente conseguia pedir uma mãozinha para a inteligência artificial para ajudar a gente nesse percurso. E isso fez com que eu conseguisse avançar muito mais rápido no meu projeto. E eu queria compartilhar justamente isso com vocês, que é como que a inteligência artificial consegue acelerar o nosso processo de desenvolvimento das técnicas que a gente já conhece. Então, é por isso que eu pedi algumas semanas para eu mostrar isso, porque é incrível. Tá bom. Mas, vamos lá. Então, só para poder chegar no ponto X, que é o ponto, o momento que você vai mostrar como isso funciona. Lembrando da técnica que a Laís explicou, ou que a Laís mencionou, que foi o Atomic Design, é mais ou menos como se você estivesse ali cozinhando, quando eu sempre uso essa analogia da Ana Maria Braga lá no programa dela. Quando ela vai cozinhar, ela fala, você tem que usar tantos gramas de manteiga. Ela pega o potinho, já está lá preparadinho a manteiga. Ela fala, você tem que usar tantos gramas de alho moído. Ela pega o potinho, já está com o potinho todo moído. Então, ela vai, tantos gramas de farinha de trigo. Ela pega lá o potinho, já está com aquela farinha de trigo já prontinha. Isso que vem antes, ou seja, existe um momento em que alguém preparou um repositório, né? Fez lá o mise en place, pegou e criou ali aqueles elementos separadinhos, já na medida correta, no formato correto, fresquinho e tal, já deixou tudo pronto para quando você for montar o seu projeto, você vai pegar esses elementos e vai utilizar naquele projeto. Então, houve um momento lá do planejamento, em que é outra parte do plantão que a gente fala a respeito do processo. Depois há o momento da preparação, que é você registra o domínio, configura o servidor, e aí começa a fazer ali seu mise en place, para chegar na hora do projeto e a gente executar aquilo e colocar aquilo em operação, misturar aqueles elementos e fazer aquilo virar uma solução completa web. Esse projeto, a gente tem lá o nosso projeto 28 dias, que a gente estava esperando passar essa última dica de hoje para poder já agendar os plantões que vão ser os plantões, a gente vai misturar essas coisas para construir o projeto de 28 dias. Onde a gente vai trabalhar junto, todo mundo que estiver fazendo parte do plantão, e em 28 dias a gente vai sair do zero e fazer um site inteiro, colocando ele lá no ar. E aí a Laís estava com a missão de fazer o mise en place dela, de preparar os elementos em que ela vai usar na hora de juntar
no projeto dela. E ela achou lá um companheiro que foi muito útil para fazer o mise en place. E ela vai mostrar isso, que aí a gente vai ter um tempo até o nosso projeto, e aí vocês vão poder também pegar e, de repente, começar a utilizar ele para acelerar o processo, para criar para preparar o seu trabalho para quando chegar a hora e fazer lá o seu mise en place, fazer o seu repositório, tá bom? É isso, né, Laís? Exatamente. E eu queria fazer aqui na prática, eu não vou mostrar o meu repositório, que seria muito complexo, mas eu queria mostrar, quero fazer aqui junto com vocês um repositório pequenininho aqui, um kit de 10 botões diferentes que a gente pode utilizar no nosso sistema. Então, eu quero fazer aqui 10 opções de botões e a gente vai fazer isso em menos de 5 minutos. Beleza, manda bala então, agora é contigo. Posso? Boa. Pode, agora Então, vou hoje é compartilhar. você. Boa. Vai ser rapidinho, vai ser assim, tempo recorde. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui aberto, criei aqui uma pastinha chamada Laís, um arquivo chamado chatgpt.html. Já iniciei aqui o meu HTML5, língua PT, o título ChatGPT, e a gente vai começar a partir daqui. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Verificar qual é a versão que a gente está com o nosso Visual Studio Code. Para a gente saber qual é a nossa versão, a gente vem aqui em Help, About. A minha versão aqui é 1.79.1. Essa extensão já funciona bem com a extensão que a gente vai utilizar, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é atualizar a versão, se já tiver uma versão mais antiga, ok? Beleza. Então... E como é que faz para atualizar? Como é que faz para atualizar? Help. Check for updates. E aí ele vai aparecer aqui, the current are not update available. Ou seja, ele está falando aqui que eu não tenho nenhum update para fazer. Se tiver algum update para fazer, né, se tiver uma versão para atualizar, vai aparecer aqui no canto uma caixinha pedindo para você atualizar, tá? E aí é só atualizar e esperar. Seguir, é bem intuitivo, ele já vai te dizer onde clicar para fazer a atualização e esperar um pouquinho que ele já vai te guiar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em extensões. Nas extensões, a gente vai procurar por uma extensão específica chamada Code GPT. Essa primeira aqui, Code GPT. É essa extensão que vai ajudar a gente a fazer o link entre a nossa inteligência artificial do ChatGPT, que a gente já conhece, que é aquele site, com o nosso Visual Studio Code. Então, a gente vai vir aqui em instalar. Ele está instalando. Está instalado. Beleza. Ele já fez aqui o link. Só que a gente precisa informar que a conta do nosso chat, porque a gente precisa ter uma conta, a nossa conta é a mesma conta que a gente vai utilizar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, ele dá algumas instruções de instalação. Vamos lá. Vou pegar aqui que tem um códigozinho que ele pede para apresentar. Aqui, ó. Primeiro, ele fala que a gente tem que pegar a nossa chave da API e colocar aqui no nosso Command Shift P. Para a gente pegar a nossa chave da API, a gente vem aqui. Primeiro, a gente tem que ter uma conta do ChatGPT, tá? E aí a gente vem nesse link aqui, platform.openai.com/account/API-keys. Nessa página, a gente vai clicar aqui, ó, Create New Secret Key, ou criar uma chave secreta, tá? Então, vamos criar uma chave secreta, vamos dar um nome para ela. Então, a gente vai colocar aqui, Plantão FS2. Create Secret Key. Boa, agora ele já gerou aqui um código maluco para a gente vai copiar isso, tá? E a gente vai fazer aqui o que ele está pedindo. Para a gente configurar isso aqui, a gente vai pressionar aqui o Command Shift P e pesquisar por este texto aqui. Então, vamos lá. Shift P. Vai aparecer isso aqui, a gente vai colocar esse código aqui, né, esse texto aqui. E aí ele vai pedir
a nossa chave. Deixa eu só copiar aqui de novo, que eu perdi ela. A gente vai colar aqui. Enter. Está salvo. Perfeito. Agora ele já vai funcionar. Ele está pedindo aqui só para recarregar o Visual Studio Code para aplicar as informações. Vamos fazer isso? Tá feito. Quais são os recursos bacanas desse cara aqui? O primeiro recurso muito bacana vai aparecer esse chatzinho logo de cara para você poder já usar ele no seu dia a dia. Ou seja, vamos imaginar aqui. Eu quero criar um comentário aqui e eu esqueci como é que faz. Quero criar um comentário. Mas eu esqueci no HTML como é que faz. Como criar um comentário em HTML? Então, eu vim aqui e simplesmente fiz a pergunta. Como fazer um comentário em HTML? E ele já respondeu aqui bonitinho, tá? Aí eu posso perguntar, por exemplo, também. Existe algum atalho de teclado que facilite a transformação de um selecionado em comentário? Aí ele dá as respostas aqui para você. E aí, esse aqui é das funcionalidades que eu gosto. A segunda funcionalidade que eu gosto bastante é essa aqui, ó. Quero criar um comentário. Eu vou selecionar, isso aqui não é do ChatGPT, tá? É só atalho de teclado. Ctrl, ponto e vírgula. Criei aqui um comentário, mais fácil. Vou selecionar aqui, deixar o meu cursor na última linha do teclado, do meu comentário. E eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos começar a planejar aqui o nosso repertório. Um comentário. Me dê 5 botões em HTML nas cores rosa e azul. Ctrl, Shift, I. E aí, ele deu aqui o código todinho. Então, vamos ver aqui o que ele colocou. Ele deu pra gente button, pink, blue, pink, blue, pink, blue. Copia aqui. E vamos ver o que ele deu pra gente. Vamos salvar este cara aqui. Run. Start debugging. Quero com o Chrome. E aqui estão os 5 botões que ele deu. Ah, mas esses botões são feios, eu não gostei deles assim. Tudo bem. Então, vamos pedir outra coisa. Deixa eu fechar esse aqui para melhorar a nossa visualização. Vamos fechar esse aqui e pedir outra coisa. 5 botões diferentes e bonitos em HTML e CSS. Nas cores rosa ou azul. Ok? De novo. Ctrl, Shift, I. E aí, ele aparece aqui, Style,
E aqui embaixo, os botões já com as classes. Vamos experimentar? Vamos lá. Seleciona aqui os botões. E aqui no head, ele abriu um style e colocou aqui a nossa estilização em CSS. Agora que você copiou o head junto. Copiou o head junto? Não, só style. Ah, tá bom. Então, vamos aqui e colamos. Vamos fechar isso aqui. Ctrl S. Run Debugging. E olha aqui o nosso botãozinho. E ele faz isso tudo para a gente. Uma outra opção aqui para a gente utilizar o ChatGPT. A gente seleciona um código que a gente quer, por exemplo, clica com o botão direito e aqui aparece Ask CodeGPT, ou seja, pergunte ao ChatGPT, ao CodeGPT. E aqui a gente pode fazer perguntas sobre esse determinado cara. O que significa isto? E aí ele explica, esse é um código HTML, Então isso é muito bacana para a gente, quando pega um código que a gente não entende muito bem, a gente vem aqui e pergunta. Também existe uma outra funcionalidade que é, por exemplo, eu escrevi aqui, ao invés de button, eu escrevi bottom, né? Então tem um erro aqui no nosso código, isso não vai dar certo. E a gente não sabe onde está o erro. A gente vem aqui, clica com o botão direito, Find Problems, ou seja, procure os erros neste código aqui. E ele já vai te dizer exatamente o que é que está errado. Eu comecei com button, né? O certo é button e não bottom. E ele já dá aqui qual é o texto certo, com o button. Então, vem aqui e corrijo. Button. Uma outra coisa bacana, que esse aqui já vou ver se está funcionando. Explain Code GPT. Você clica e ele vai explicar para você exatamente, com as palavras dele, o que é que esse carinha aqui significa. Ah, mas está em inglês, eu não entendo. Traduz para o português. Traduz para o português. E aí ele vai dar em português. Não entendi. Me explique de forma lúdica. Lúdica. E ele vai dar aqui a explicação. Então, isso aqui é muito útil para a gente não ter que ficar copiando e colando as informações lá no site. E tem mais coisas. Nós temos documentação, para quem trabalha com documentação. Então, você seleciona o código e pede para o próprio ChatGPT documentar do que consiste esse código, essa função. Ele pode trabalhar com bastante informação. Ó, traduz para o português. Essa é uma série de botões que podem ser adicionados em uma página web, podem ser diferentes classes. Então, aqui tem muitas coisas bacanas que essa extensão pode fazer para a gente, para ajudar, né? Então, isso aqui me ajudou bastante a conseguir desenvolver o meu repositório, me ajudou bastante a conseguir avançar com o meu projeto, porque eu consegui fazer meu Deus, eu consegui fazer um repositório aqui de 5 botões, de 100 botões, 100 campos de busca diferentes, 100 slides, tipos de slides diferentes, aqui utilizando isso. Porque ele pega as informações que já tem na internet, então tem bastante coisa bacana, né? E ele traz alguns códigos que a gente ainda não conhece, que a gente ainda nunca tinha utilizado,
E aí a gente utiliza o próprio recurso dele de explica isso para mim, do que isso consiste, faz uma documentação e a gente consegue aprender. Ele produz o conhecimento para a gente, ele produz a tecnologia e ele explica para a gente o que é que ele usou. Então é muito bacana essa extensão, é muito bacana essa conexão, esse recurso para ser utilizado no dia a dia. Tira o compartilhamento de tela para a gente conversar sobre sobre o que se mostrou. Oi. Então, é muito legal essa ferramenta, né? Se você parar para pensar, no passado, as documentações dos códigos, as referências que eu passei no treinamento, elas já possuem todas as informações que você precisa. Mas ali, mastigadinho, indo buscar e trazer para você já de forma montada, realmente acelera bastante o processo de aprendizagem. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a tua leitura sobre a adoção desse tipo de tecnologia na hora de desenvolvimento? Na hora de desenvolver? Eu acho que isso deu acesso a muita gente, facilitou, deixou muito rápida a produção de tecnologia, porque em todas as profissões a gente tem que estudar para conseguir produzir. Aqui ele já entregou a produção feita e ainda te explicou o que foi que ele fez. Então, basicamente, ele deixou com que as pessoas que têm a parte teórica consigam fazer aquilo que elas querem fazer e não tem que se preocupar tanto com o idioma, não tem que se preocupar com não é criatividade, mas qual que é a palavra? As partes técnicas, os vocabulários, não tem que se preocupar com o vocabulário, não tem que se preocupar em qual é a função que faz isso e aquilo. Se você simplesmente explica, preciso de um recurso que faça X, Y, Z, ele vai já te entregar toda a parte técnica para você. Então, você tem que saber o que é que você precisa que seja feito, você pede para ele, ele te faz e ainda te explica como foi feito. Então, Sim. isso facilitou muito a nossa jornada Full Stack 2.0, porque aí a gente pode utilizar aquilo que a gente já sabe fazer. Então, deixou muito mais fácil para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, que é a produção das ferramentas para a gente colocar em prática aquilo que a gente quer construir. Não, eu achei bem legal. Reforça aquilo que eu tenho falado, né? Que você tenha o tripé, né? Você tem lá o vocabulário, a gramática e a parte mais conceitual do negócio, né? A parte da estrutura. Se você souber qual é a estrutura que você tem que fazer aquilo ali, você não tem que se preocupar nem com o vocabulário, nem com a gramática, porque a gramática o próprio Visual Studio já apresenta, e aí o vocabulário você conectou com o ChatGPT, ele vai buscar e traz para você tudo o que você precisa. Eu achei bem legal essa integração. Prefiro usar separado por conta dessa chave, a minha chave já está estourada também, né? Mas facilita muito. O problema é que vicia, né? Vicia e torna a gente dependente do negócio, realmente. Porque é mais fácil, né? A gente não tem que raciocinar muito, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. E ele te ajuda no como, é tão fácil. Eu acho que, por exemplo, se você chega ali no primeiro momento e pergunta como é que faz um botão rosa? Aí ele foi lá, pensou, leu as bases dele, trouxe, você falou, não, quero em HTML e CSS. Ele foi lá, pensou, trouxe aquela informação. Na segunda vez que você precisar de um botão rosa, você não precisa dele. Você já tem isso aí no seu Sim. repositório. Então, para a construção de repositório, para poder fazer ali pesquisa, para fazer levantamentos e tal, eu acho bárbaro, 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 bárbaro. Mas no dia a dia, você vai acabar tendo já esse conjunto de código guardado para você utilizar. Eu vi uma opção ali que eu não expliquei para vocês o que é, mas que você vai poder utilizar, chamado refatorar. Refatorar é quando você cria um código em que ele está muito denso, muito complicado, aí você fala, cara, deve ter uma mais fácil de fazer isso. Aí você seleciona o código e manda refatorar, ele reescreve o código que faz a mesma coisa de uma forma mais simplificada. É como se fosse um resumo, Sim. entendeu? Então, às vezes você faz umas coisas que não são são bem complexas e aí aquele cara vai funcionar bem. Sim. E essa tecnologia, ela te ajuda muito nas primeiras vezes e te ajuda muito nas estruturas. Mas chega num determinado momento
em que ele não vai te dar as respostas 100%, porque você já vai ter os nomes das suas classes definidas, ele não tem como adivinhar. Ele não tem como Sim. adivinhar onde você guardou as suas imagens, ele não tem como adivinhar qual é o nome do arquivo onde estão onde é que está o seu HTML, onde é que está o seu CSS, qual é o link para a tua página. Então, ele vai te dar uma estrutura básica, e se você cruamente copiar e colar, não vai funcionar. Você tem que atualizar os links, os nomes das classes, dos IDs, para você conseguir fazer, para você conseguir linkar aquela estrutura com o resto do seu código que já está pronto. Então, ele te ajuda muito a entender o que é que você está vendo e te dá ideias de como resolver problemas e já te dá a estrutura, a gramática, o vocabulário pronto já, como é que funciona a sintaxe, né? Ele já te dá tudo, só que você precisa revisar e você precisa saber o que você está fazendo. Então, isso é para todas as profissões. Eu não tenho como utilizar o ChatGPT só e dizer que eu sou profissional naquilo só porque o ChatGPT me dá as informações. A chave para utilizar essa tecnologia é você saber o que você está procurando, para quando você encontrar, você reconhecer. Ele é um ótimo auxílio para você relembrar coisas que você já sabe. Porque você não tem, muitas vezes, como validar se aquilo está certo ou não, se você não tiver conhecimento. Então, ele te ajuda muito. Você faz testes, você relembra, você busca coisas que são mais extensas, que está com um pouquinho de preguiça de escrever quando você vai fazer copia e cola, ele te ajuda muito. Mas você precisa saber o que é que você está procurando para quando ele te entrega, você fala, realmente é isso, tá, tem razão, tinha esquecido. Isso ajuda muito a gente nesse sentido. Sabe quem ele é, o que ajuda? Por exemplo, numa equipe dentro de uma fábrica de software, você tem, às vezes, lá o sênior, o pleno e o júnior. E, às vezes, o júnior não sabe fazer e fica perguntando para o pleno, ele enche o saco do pleno, e o pleno fica meio bravo de ter que ficar respondendo. O sênior já tem mais paciência, mas o pleno, ele está querendo produzir ali, o cara do lado perguntando. Eu acho que isso aí vai aliviar muito mais a vida do pleno do que do júnior. Ele falou, pergunta aí para o ChatGPT, depois você me pergunta se ele responder. É verdade. Eu achei bem legal, assim, vai ajudar bastante os júniors, né, a deslanchar, a sair daquela fase ainda que não tem vocabulário. Parabéns pela tua pesquisa, eu achei bem interessante essa integração com essa extensão, né? É importante entender que é possível criar aplicações que falam com o GPT através das APIs, mas aí isso já é um assunto mais avançado que a gente vê em um outro Sim, plantão. sim. E para ficar atento, porque eu mostrei uma das extensões possíveis. E todos os dias aparecem atualizações, todos os dias aparecem opções novas, outras extensões ou outros sites, porque agora eu utilizei a extensão do OpenAI, por exemplo. Mas tem outros que estão surgindo. Então, se você ver esse vídeo amanhã, por exemplo, você pode ver que talvez tenha saído uma nova versão e aí já não funcionou. Então, assim, o que a gente mostra aqui são as possibilidades. Olha, esse ponto, hoje, o mais pico assim, de tecnologia que eu estou mostrando para vocês é esse. Então, de acordo com as atualizações das empresas, de acordo com as atualizações dos sistemas, até do próprio Visual Studio, podem vir coisas que são melhores, iguais ou diferentes, e a gente tem que ficar atento, né? Então, se tiver que criar uma outra conta, se tiver que mudar de tecnologia, se tiver que mudar de extensão, se aquela extensão, porque existem várias extensões que fazem a mesma coisa, né? Porque são outras pessoas iguais a você que criam essas extensões. Então, se ela parar de funcionar hoje, você procura na vizinha, vê se a vizinha não está funcionando, se não tem recursos mais interessantes, porque são cabeças iguais a nossas que pensam nas facilidades e botam em prática lá para ajudar a gente. Então, para a gente ficar atento a isso, às atualizações, aos erros que podem acontecer devido às empresas, ficar de olho nos vizinhos e ficar sempre atento às novidades, porque esse mundo é animal. É isso aí, Laís. Muito obrigado. Eu acho que a gente já tem aí um conteúdo bem interessante para o aluno poder dar uma expandida. E eu espero você aluno nosso da Tecnoponta, que faça essa integração com o ChatGPT para você poder sair aí na frente e conseguir pegar alguns atalhos e se tornar o mais rápido possível no FS2, tá bom? É isso. Muito obrigado, Laís. Obrigada, Emerson. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Vamos em frente. Até mais.